Boa noite, veja as notícias em destaque no Jornal da Guará. Blogueiros são presos em operação da Polícia Federal. Auditores fiscais federais agropecuários paralisam atividades por 2 horas. E mais, falhas no sistema de recarga dos cartões de passagem geram problemas para passageiros. Veja agora no Jornal da Guará. A gente começa a edição desta terça-feira mostrando o destaque da operação que resultou na prisão de 3 blogueiros. Intitulada como Turing, a operação executada pela Polícia Federal desarticulou uma organização que atrapalhava as investigações da PF. Foram presos temporariamente os blogueiros de uma mesma família: Luiz Cardoso, Neto Ferreira e Luiz Pablo. Além do policial federal Danilo dos Santos Silva, que fornecia informações privilegiadas ao grupo em troca de favores políticos. Yuri Almeida, Marcelo Vieira, Antônio Martins, Marcelo Minardi e Ezequiel Martins foram convocados apenas para prestar depoimento na sede da Polícia Federal e liberados em seguida. Segundo a polícia, durante buscas realizadas na casa dos envolvidos, foram encontradas anotações, cópias de documentos, como inquéritos policiais e cheques em branco, que, segundo o delegado responsável pelo caso, foram assinados por empresários que eram chantageados. O valor variava de acordo com a vítima. A depender da vítima, tinha pessoas que chegavam a pagar R$ 1.500 para retirar uma postagem, ou chegando a 10 mil ou até mais. Há registro, inclusive, de um caso em que, pelo poder econômico da vítima, e que vinha sendo perseguida desde o ano 2013, esses blogueiros se reuniram sob o comando do principal, que já foi citado, né? E a partir disso aí eles conseguiram extorquir do empresário uma alta soma que teria permitido ao blogueiro que capitania esse esquema a aquisição de um veículo novo. Ainda de acordo com a polícia, não há um valor estimado sobre quanto o grupo arrecadou durante o esquema. Não há uma apuração sobre o montante total, mesmo porque eles evitavam esses comentários e nem sempre é necessário fazê-los. Segundo a Polícia Federal, as investigações começaram há 2 anos, depois de suspeitar de postagens em blogs sobre investigações da PF ainda em andamento, o que só foi confirmado a partir de interceptações telefônicas que apontaram o envolvimento de blogueiros em um esquema de extorsão. Pelo que nós apuramos, os fatos eles são tipificados como crime de organização criminosa. Essa é a nossa convicção pelos elementos de prova que nós conseguimos angariar. A repórter Aniele Pimentel tem mais informações sobre as prisões. Aniele, quem ainda está detido? Boa noite para você. Olá, Guilherme. Boa noite a você, boa noite a todos que acompanham o JG. Bem, continuam presos os blogueiros Luiz Assis Cardoso Silva de Almeida, Luiz Pablo Conceição Almeida, que são pai e filho, e ainda Hilton Ferreira Neto. Segundo informações, eles passaram a tarde na sede da Polícia Federal, mas por terem formação, vão ficar detidos no Corpo de Bombeiros. O outro envolvido era um servidor da PF, Danilo dos Santos Silva, de 37 anos, que é natural do Piauí, que, como vimos na matéria, ajudava os blogueiros em troca de favores políticos. Ele, inclusive, concorreu às eleições em 2014 a deputado estadual pelo Partido da Mobilização Nacional, o PMN, e obteve 1.256 votos. Danilo foi adjunto da Administração, Logística e Inovação Penitenciária da atual gestão estadual e foi exonerado há exatos 12 dias. A operação contou com aproximadamente 80 policiais federais que estão cumprindo 23 mandatos judiciais, sendo 4 de prisão temporária, 4 de condução coercitiva e 15 de busca e apreensão em residências e locais de trabalho dos investigados. Eu volto com você, Guilherme. Até amanhã. Obrigado, Aniele.
O dia na Assembleia Legislativa foi de bastante discussão, principalmente quanto às decisões do governador. O assunto que rendeu entre os parlamentares foi a mudança do nome do terminal rodoviário da capital. Apesar de todo o alvoroço do lado de fora por conta da presença da Polícia Federal na Assembleia, a sessão transcorreu normalmente. Na ordem do dia, o primeiro item a ser votado foi o veto do governo do estado sobre a mudança no nome do terminal rodoviário de São Luís. A proposta original foi do deputado Alexandre Almeida, que sugeriu o nome do ex-governador Luiz Rocha. O veto do governo foi levado à votação no plenário. Alexandre Almeida defendeu a proposta. Quero dizer, deputada Graça, que Vossa Excelência pode se sentir incluída com a iniciativa deste projeto. Com o maior prazer, eu compartilho tanto com Vossa Excelência como também com todos os deputados que têm o interesse de participar da iniciativa deste projeto. O líder do governo disse que concordavam com a proposta, mas, no entendimento do Estado, não caberia e justificou que outros casos recentes dentro do mesmo entendimento ocorreram e não foram caracterizados como situação política. Eu, particularmente, votei a favor. E acho, deputado Alexandre, que deve ser discutido com o governo essa questão. Mas eu tenho que lembrar que eu só estou vendo essa indignação, me perdoe, de Vossa Excelência e de outros colegas, nesse caso, porque, sem dúvida, existe uma conotação política. Ao final, o veto foi mantido. No dia 10 de abril, os nascidos em março, abril e maio podem sacar o FGTS das contas inativas. É um pouco longe, né? Ou nem tanto. Mas olha só, a Caixa Econômica Federal divulgou um balanço dos saques das contas inativas do FGTS da primeira semana. Na primeira semana de saques de contas foram retirados 4,81 bilhões de reais. Ao todo, nesses 7 dias, 3,28 milhões de pessoas fizeram os saques. A maior parte da retirada aconteceu no dia 10 de março. O primeiro dia dos saques, 3,26 bilhões de reais. Vale lembrar que esse lote é referente somente aos aniversariantes dos 2 meses passados, janeiro e fevereiro. E segundo o presidente do banco, no total, 4,81 milhões de pessoas vão ser beneficiadas somente neste primeiro mês da ação. E falando ainda em economia, ontem os números da Bolsa de Valores foram satisfatórios, mas hoje a Bovespa caiu 2,93% e tem a maior queda desde dezembro, fechando em 62.980 pontos. O dólar subiu 0,6% e está custando R$ 3,09. Aumentou também o euro, só que de 1,17%. Assim, a moeda europeia está cotada em R$ 3,34. E no próximo bloco, os transtornos dos usuários do transporte público quanto à recarga nas carteiras. É logo depois dos comerciais.